pessoal, como vocês estão? Hoje eu irei contar sobre história antiga. Vou falar hoje sobre a República Romana, um período que abrange do ano 509 ao ano 30 a.C. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like, porque agora nós vamos para o vídeo. Bom, como eu disse, nós iremos falar sobre a República Romana. Antes de eu falar sobre a República Romana, eu tenho que falar sobre os antecedentes que então contribuíram para o seu nascimento. Pois é, irei falar sobre o Reino de Roma. O Reino de Roma foi fundado por volta do ano 750 a.C. e sua capital era Roma. Roma teve 7 reis, qual o último desagradou o Senado, uma estrutura política existente e cujos membros eram chamados senadores. Os senadores depuseram o rei e então decidiram que elegeriam um cônsule, uma espécie de líder, um presidente, para governar Roma durante um período determinado. Então nasceu a República Romana. A República Romana sofreu uma das maiores mudanças sociais quando se iniciou a revolta da plebe, quando os plebeus começaram a se manifestar sobre sua situação para os patrícios, que eram as camadas mais altas. Os plebeus eram, no entanto, a camada baixa da sociedade, porém acima dos escravos. Os plebeus foram obtendo direitos, como, por exemplo, o direito de se casar com os patrícios, o qual seu filho seria uma posição mais privilegiada ainda que os patrícios, não sendo nem plebeu, nem patrício. Também, outra decisão importante que fizeram na época foram as leis das 12 tábuas, que definiram os direitos dos plebeus, em tábuas, em registros escritos que pudessem levar adiante estas leis e impedir qualquer um de revogar esta lei. Mais tarde também foi permitido que os plebeus tivessem o próprio Senado, o Tribunal da Plebe, e que também pudesse eleger um representante para o Senado. Mais tarde, por último, os plebeus também perderam a escravidão de dívidas, ou seja, foi abolida a escravidão de dívidas, o que foi uma das transformações mais importantes para Roma, pois forçou Roma a se expandir-se. E outra conquista importante dos plebeus foi de poderem eleger cônsule para eles. Inclusive, em determinado momento, a República Romana chegou a ter 2 cônsules do Tribunal da Plebe. Como eu disse, o fim da escravidão de dívidas foi algo importante para Roma. E Roma foi forçada a se expandir-se. O principal motivo disso é que não haveriam escravos com dívidas. Logo, Roma não sustentaria-se apenas mantendo seus territórios e teria que, por guerras, conquistar mais territórios e mais escravos consequentemente. Roma iniciou seu processo de expansão após isso, batalhando então com o império mais poderoso da época, o Império Cartaginês. Com sua capital na cidade de Cartago, atualmente Tunis, esse império se estendia-se sobre a atual Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Esse império era um dos maiores que já existiram naquele momento. Então, Roma decidiu desafiar esse império em busca de escravos. Nesse meio período, também houve várias batalhas contra os gregos. Os cartagineses eram conhecidos como punos, e, portanto, as guerras entre Cartago e Roma foram nomeadas Guerras Púnicas. Na Segunda Guerra Púnica, houveram 3, no caso, guerras púnicas entre Roma e Cartago. Durante a Segunda Guerra Púnica, tivemos o cerco de Siracusa, onde Arquimedes usou o raio da morte de Arquimedes para destruir a frota romana que bloqueava o porto de Siracusa. Após a Terceira Guerra Púnica, Romano e
seus aliados os numídeos finalmente derrotaram Cartago e anexaram por completo seus territórios. Após todas essas conquistas que ocorreram ao longo dos anos, Roma continuou a se expandir-se, dominou a Grécia, vassalizou o Egito e a Judéia, e então chegamos nos últimos 100 anos da República Romana, que foram provavelmente os mais agitados para eles. Como dito, Roma enfrentou os seus 100 anos mais agitados de todos durante a República, do ano 100 ao ano 0 a.C. Roma enfrentou mudanças políticas e sociais que mudaram para sempre a história de Roma, e o rumo da República também foi marcado por grandes conquistas. Roma conquistou grandes pedaços de terra ao longo do mar Mediterrâneo e vassalizou também o Egito e a Judéia, controlando completamente o mar Mediterrâneo, na época chamado Mare Nostrum, ou Nosso Mar. O Senado não poderia administrar sozinho toda a República. Então, os militares começaram a administrar especificamente as províncias fronteiriças, além de seus próprios exércitos. Uma das mudanças aqui que eu quero falar, primárias, uma das revoltas que aconteceram durante esse período foi a revolta de Espartaco. Espartaco, seu líder, era um escravo e que se libertou junto com seu exército. Essa revolta não durou mais que dias e ocorreu em toda a Itália. O exército de Espartaco percorreu toda essa região, mas ao final foi destruído e Espartaco sumiu. Seu corpo não foi encontrado, mas ele não voltou a aparecer. Não sabe-se o que aconteceu com ele até hoje. Então, nós tínhamos 3 generais: Júlio, César, Crácio e Pompeu. A eles foram dados exércitos para administrar as suas próprias regiões. Então, Júlio César ficou com a região próxima à província da Gália. Então, ele decidiu conquistar esses pedaços de terra, na época controlados pelos povos celtas. A campanha da Gália durou quase 10 anos, e então conquistou todas as terras ao leste do rio Reno. Com isso, Roma conquistou um grande território para si, porém, uma guerra civil se iniciou por estourar. Roma pediu para que Júlio César retornasse, pois eles queriam eliminar Júlio César pelo fato dele ter grandes pedaços de terra e influência naquele território. Porém, Júlio César não foi, e quando chamaram, finalmente ele veio, mas invadiu Roma com seu enorme exército. Ele dominou Roma. Crácio e Pompeu foram mortos durante essa guerra. E Júlio César se declarou ditador vitalício de Roma. Porém, a alegria não demorou tanto para Júlio César. No ano 44 a.C., ele foi assassinado pelos próprios aliados, inclusive Marco Bruto, possivelmente uma, entre aspas, criação dele. Brutus foi criado por Júlio César, e então foi uma das pessoas que conspiraram contra ele. Então, Júlio teria dito a seguinte frase: até tu, Bruto, dizendo que até mesmo alguém que ele teria criado se revoltou contra ele. Júlio César morto, o Senado decidiu novamente eleger novos exércitos. 2 generais, desta vez Otaviano, sobrinho de Júlio César, e Marco Antônio. Esses 2 generais conflituariam entre eles. Então, a República Romana, vendo que Marco Antônio havia se aliado-se à famosa rainha Cleópatra do Egito, então ofereceu uma oportunidade para Otaviano. Otaviano, eu gostaria de falar uma coisa com você. Bom, a gente vai te dar a oportunidade de criar o seu próprio império, entregaremos o poder a você, entregaremos dinheiro, financiaremos as suas guerras, mas queremos pedir uma coisa: o Senado tem que continuar existindo no Império. Então,
Otaviano, vendo que era uma oportunidade da vida, decidiu aceitar essa proposta. Então, conseguiu derrotar os exércitos de Marco Antônio. Pois é, Marco Antônio desapareceu também durante a batalha e não voltou a aparecer. Não sabe se o mesmo faleceu durante a batalha ou se o mesmo fugiu de Roma. A Cleópatra, ela foi presa e foi morta por uma picada de cobra que acertou em seu braço. Enquanto isso, Otaviano mudou seu nome para Augusto e declarou um Império Romano. Os imperadores tiveram autoridade divina durante o Império, mas acho que o Império é um assunto para outro vídeo. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. Pessoal, muito obrigado. Valeu! Júlio César há de conquistar a Gália. Então, Júlio César. Tava ruim. Agora parece que piorou.